Agentes da Polícia Federal cumpriram nesta quinta-feira 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em endereços ligados ao senador Marcos Duval. Yasmin Costa acompanhou intensamente toda essa movimentação ao longo do dia. Yasmin, bem-vinda, boa noite a você. Qual foi a justificativa para essas buscas? Conta para nós como está a movimentação aí em Brasília com tudo isso. Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Foi uma tarde realmente de uma movimentação intensa de agentes da Polícia Federal que estiveram aqui no Congresso, no gabinete do senador Marcos Duval. Passaram quase 3 horas dentro do gabinete. Eles precisaram contar com a ajuda de um chaveiro, já que o gabinete estava fechado. A equipe do senador Marcos Duval não estava aqui em Brasília e nem o senador, porque ele está em Vitória. Hoje é aniversário do parlamentar e ele foi passar o dia do aniversário em Vitória. E aí a equipe da Polícia Legislativa pediu a ajuda de um chaveiro e a Polícia Federal efetivamente conseguiu entrar dentro do gabinete dele. Eles levaram uma mochila com pendrives, computadores e também um malote. Além dessas buscas e apreensões aqui dentro do Congresso Nacional, os agentes da Polícia Federal também cumpriram mandados de busca e apreensão no apartamento institucional do senador Marcos Duval, que fica na Asa Sul, aqui em Brasília, e também no apartamento dele em Vitória, no Espírito Santo. Todas essas ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e diante disso, o parlamentar, o senador Marcos Duval, ele é investigado pelos crimes de divulgação de documentos confidenciais, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e também organização criminosa. Essa apuração contra Marcos Duval foi aberta principalmente depois que ele usou as redes sociais. Através de uma transmissão ao vivo, ele disse que a imprensa iria divulgar o quê? Uma reportagem mostrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha tentado coagi-lo a dar um golpe de Estado, junto com o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Só que horas depois de fazer essa afirmação, Marcos Duval voltou atrás, disse que não era bem assim, que essa era uma ideia do então deputado federal, agora ex-deputado federal Daniel Silveira, e que no momento dessa conversa, o ex-presidente Jair Bolsonaro somente ouviu essas supostas aí possibilidades de dar um golpe de Estado, segundo o próprio senador Marcos Duval. Vale lembrar, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes também atingiu as redes sociais de Marcos Duval. À tarde, pouco depois que a Polícia Federal começou o mandado de busca e apreensão aqui, no anexo 1 do Senado Federal, no gabinete dele, a conta de Marcos Duval, a gente entrava na conta dele do Twitter e estava retida, aparecia informação de que a conta dele efetivamente estava retida. Não só, agora a gente olha novamente, não só a conta dele no Twitter, todas as redes sociais estão bloqueadas. Além de levar esses 2 malotes aqui de dentro do Congresso Nacional, a Polícia Federal, dentro desses 3 mandados, também apreendeu um celular do parlamentar que vai ser vistoriado pelos agentes da Polícia Federal. E claro, né, Lívia, esse assunto repercutiu imediatamente aqui dentro do Congresso Nacional, entre os parlamentares. A gente separou algumas repercussões vindas de parlamentares. Por exemplo, a deputada Gleice Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, disse o seguinte, vamos acompanhar. Chegou a hora da verdade para o bolsonarista gordofóbico Marcos Duval. Tentou, junto com Bolsonaro e Daniel Silveira, armar plano para grampear e incriminar Alexandre de Moraes, fechar o TSE e dar golpe de Estado. Já até confessou o crime, criou toda uma trama e acabou enrolado. É suspeito de associação criminosa, falso testemunho, denunciação caluniosa e coação. Com essa, nem a SWAT escapa, ironizou a deputada federal Gleice Hoffmann. Outro que saiu criticando essa operação da Polícia Federal foi o deputado Nicolas Ferreira. O deputado disse o seguinte, abre aspas, multa de 22 milhões no PL, audiência de Bolsonaro para o dia 22 e busca e apreensão no dia do aniversário de Marcos Duval, justiça ou vingança?
questionou o deputado Nicolas Ferreira. E alguns parlamentares aqui dentro do Congresso Nacional, também principalmente os da base do governo, já começam a questionar a permanência de Marcos Duval na CPI que apura os atos de vandalismo do 8 de janeiro. Eles avaliam que por ele ser um investigado e por todo esse desenrolar hoje dessa operação da Polícia Federal, ele deveria ser retirado, mas pelo menos a princípio a gente não tem nenhuma sinalização do presidente da comissão, o deputado Arthur Oliveira Maia, de que isso possa acontecer. Mas, claro, ainda vai repercutir esse assunto aqui dentro do Congresso Nacional, levando em conta que hoje é quinta-feira, é um dia com menos parlamentares aqui, então para a semana que vem esse assunto ainda pode repercutir. Coisa por aí ainda, né, Yasmin Costa? Com toda certeza. Agora, falando sobre isso ainda, o primeiro vice-presidente do Senado, o senador veneziano Vital do Rego, falou com a imprensa depois de toda essa correria aí, né? O que foi que ele disse? Pois é, Lívia, poucos minutos depois que os agentes da Polícia Federal saíram aqui do prédio do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego, ele teve uma conversa com um dos agentes da Polícia Legislativa do Senado. Esse agente acompanhou o tempo todo os agentes também, só que no caso da Polícia Federal, durante esse mandado de busca e apreensão. E nessa conversa, muito possivelmente, a gente mostrou ao vivo aqui essa conversa na programação da Jovem Pan, de longe, mas muito possivelmente o senador veneziano Vital do Rego recebeu informações sobre como foi o desenrolar dessa busca e apreensão aqui dentro do gabinete do senador Marcos Duval. Eu cheguei a questionar o senador veneziano Vital do Rego se ele sabia o que tinha sido apreendido, mas ele disse que ainda não tinha essas informações. Inclusive, a gente tem essa fala do vice-presidente do Senado. Vamos ouvir. Que tomei conhecimento foi através do que vocês trouxeram em publicação. Nada mais sei, vou até buscar informações. Diante das informações, o que o senhor analisa dessa operação? Eu não devo, não posso, seria de minha parte leviano fazer qualquer consideração. Como é que alguém que não sabe absolutamente nada do que está a se passar, se não por força do que foi trazido por vocês próprios, deve falar? Seria, né, algo leviano de minha parte. Peço desculpas, deixe-me tomar conhecimento. Se eu tomar conhecimento, não terei nenhuma dificuldade de lhes falar. É isso, Lívia, os parlamentares ainda estão tentando entender o que aconteceu, tentando buscar mais informações, como eu disse. Claro que esse assunto ainda vai repercutir por aqui. E é uma última informação, Lívia, é o seguinte: o senador Marcos Duval também teve o pedido de prisão feito pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. A polícia queria cumprir a prisão dele hoje, mas o ministro Alexandre de Moraes não autorizou esse pedido de prisão, somente as buscas e apreensões que foram feitas hoje à tarde. Eu volto com você. Muito obrigada pelas informações e pelo trabalho de hoje. Yasmin Costa, boa cobertura aí para você. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos começar com Nelson Kobayashi, que está conosco hoje. Kobayashi, boa noite a você. Vamos começar então analisando os aspectos técnicos dessa movimentação de hoje. Divulgação de documentos sigilosos ou confidenciais, inclusive documentos da ABIN, associação criminosa, golpe de Estado. São só algumas das suspeitas que pesam sobre o senador Marcos Duval. Eu ia até ser bem direta para você, perguntando: será que, com tudo o que aconteceu hoje, podemos esperar nos próximos dias uma prisão do senador? Mas agora a Yasmin já atualizou que o pedido foi feito pela Polícia Federal, embora ainda não acatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas poderemos chegar a esse momento, brevemente ou não? Sim, poderemos chegar, Lívia, uma vez que esses documentos, os celulares, as mídias acolhidas pela polícia podem levar à conclusão de que haja necessidade de uma prisão, é incerto por enquanto. Primeiro, muito boa noite a você, a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Veja que a gente tem uma série de crimes já imputados ao senador Marcos Duval, alguns dos crimes já conhecidos da grande população, porque são exatamente aqueles crimes que a maior parte dos presos nos atos do dia 8 estão também respondendo, a saber, aqueles novos crimes do Código Penal, né, de tentativa de abolir o Estado Democrático, tentativa de depor o governo legitimamente
constituído, mas a gente tem também outros, como associação criminosa e organização criminosa, o que já parece meio atécnico, porque se há associação, não há organização, se há organização, não há associação, um anula o outro, a depender do grau de organização, do número de pessoas envolvidas e dos crimes para os quais essas pessoas se reúnem. Mas não basta que pessoas se reúnam e façam o mesmo crime. É necessário que haja indícios de que essas pessoas combinem, articulem uma associação de fato para que conjuntamente pratiquem esses crimes. Então, assim, tem, claro, nessa fase um amplo espectro de imputações de crime, mas que tudo isso precisa se afunilar com provas, indícios. E há, inclusive, o crime de divulgação de documento que possa causar prejuízo a outra pessoa com um agravante, que não é tecnicamente um agravante porque não muda a pena, mas que muda o status, a possibilidade de qualquer pessoa processar independente de representação, que é o crime de divulgação de conteúdo que possa causar dano a alguém. Disso tudo, Lívia, só um detalhe importante que eu acho que a gente precisa considerar. Essa busca e apreensão, essa operação contra o senador Marcos Duval é mais uma numa série de buscas e apreensões, uma série de operações que vem acontecendo de pegar celular, pegar documento, ver residência, ver tudo. E a gente pode estar chegando no estado que já tem se falado de fishing expedition. O que é isso? É uma pescaria probatória. Não há tantos indícios, mas mesmo assim vai lá e há uma série de operações em busca de se achar algo. Lança a rede para ver se vem algum peixe, para ver se vem alguma informação. E a gente já tem uma doutrina mais clássica de que isso não cabe em estados democráticos. Nós não podemos viver em um estado permanente de investigação, principalmente porque neste caso específico nós estamos naquele inquérito aberto em 2019, já há tantos anos que até agora não teve o seu fim. E outro detalhe para encerrar, esses discursos feitos pelo senador Marcos Duval aparentemente atacavam o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, e com todo respeito, todas as vênias, aquele que é vítima, mesmo que secundariamente, porque a primeira vítima seria o próprio Estado Democrático, a instituição aqui que representa, mas aquele que é vítima não pode julgar ou ser relator do caso. Acredito que seria prudente uma redistribuição desse caso para um novo relator, justamente por essa vinculação. Veremos quais serão os resultados dessas diligências, né, Kobayashi? Falamos dos aspectos técnicos, vamos agora para os políticos. Então, Dora Kramer também conosco nesta noite. Dora combinando quase comigo aqui, ambas de vermelho. Dora, bem-vinda mais uma vez. Boa noite a você. Bom, queria saber o que esperar agora para os próximos dias no cenário político. Diante de toda essa movimentação hoje, como a política vai digerir todos esses acontecimentos, hein? Boa noite, Lívia. Boa noite, Nelson Kobayashi. Boa noite a todos. Olívia, o verbo é bem esse, digerir, porque hoje os políticos, eu procurei vários senadores de governo de oposição para saber como é que eles receberiam e como seria a reação, porque uma ação dessa, ela me fez lembrar aquela contra o senador Delcídio Amaral, lá em 2015, ele foi acusado de obstrução de justiça. Acabou preso, mas ele só foi preso, houve a ordem, mas o presidente do Senado, então, o presidente Renan Calheiros, ele reagiu e submeteu essa decisão, esse pedido ao Senado. O Senado concedeu, mas ele não permitiu que isso fosse cumprido sem a manifestação do Senado. Aqui nós não temos uma prisão, temos um pedido que não foi atendido, mas temos um ato de busca e apreensão que aí os senadores ainda estão querendo entender direito qual é a fundamentação, mas muita gente estranhando o seguinte: a falta de reação. Consta que o ministro Alexandre de Moraes informou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas há senadores que achavam que o presidente do Senado deveria ter exigido pelo menos uma comunicação oficial fundamentada dessa apreensão. Isso no aspecto institucional. Então, na semana que vem, deve haver algum tipo de reação, deve haver reações de cobrança de posicionamento da mesa, embora não adiante mais nada, porque a busca e a apreensão, as operações estão feitas. Agora, do outro lado, do ponto de vista pessoal, também procurei saber como se daria, se haveria assim, uma solidariedade ao senador Marcos Duval.
E o que eu ouvi foi o seguinte, até de amigos dele, não, difícil, porque ele não é bem visto dentro da casa por ações, digamos assim, espalhafatosas. O jeito dele de conduzir o mandato parlamentar. Então, ele deve, nesse aspecto pessoal, não vai ter solidariedade, embora deverá haver reações do ponto de vista institucional, para que o Senado, sei lá, reafirme suas prerrogativas, sua soberania, enfim, vai ser uma cobrança que eu não sei se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai atender. Falando em reações, Dora, no cenário político do Congresso, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelas suas apurações, eu sei que diretamente isso não foi falado, mas será que há alguma possibilidade, com base nos resultados dessas diligências, de que haja talvez um procedimento aberto no Conselho de Ética contra ele? Porque seria uma reação mais brusca, digamos assim, mais expressiva. Olha, poderia até haver, já tem gente falando nisso, mas falando nisso no sentido de defender essa posição. Portanto, gente que é a adversária dele no ponto político. O primeiro movimento vai ser um que a Yasmin, na matéria dela, ela falou, que é a tentativa de tirá-lo da CPMI do 8 de janeiro, porque ele faz parte. Olha, vai ser preciso, para conseguir tirá-lo, vai ser preciso uma argumentação muito forte, porque já tentaram tirar um outro investigado, que é o deputado André Fernandes, e isso não foi aceito. Agora, o Conselho de Ética fica aí esse fantasma, porque o Conselho de Ética, que estava lá em berço esplêndido, dormindo desde antes da pandemia, de repente acordou, pode ser que ele entre nessa investigação, ou nesse exame e tal, se ao juízo dos senadores se configurar uma quebra de conduta decorosa ou mesmo ética.